Bem-vindo a mais um episódio de Unforgettable Sailing. Na semana passada, visitamos o atol de Arré, nas Tuamotus, e de lá partimos em direção a Rangiroa, cerca de 80 milhas de distância que fizemos em uma passagem noturna. Se você for novo no canal, lembre-se de se inscrever e de deixar seu like para esse vídeo. Já faz quantas horas que a gente está boiando aqui na frente de Rangiroa? Agora duas? Mais 3. A gente chegou aqui, era 7 da manhã. Agora quase 10 e tá finalmente chegando a hora de poder entrar. E a gente está boiando há quanto tempo? Aqui para entrar nos atóis, né, tem os chamados passes. Que é a entrada e a saída dessas lagoas dentro do atol. E por ser um ambiente fechado, a vazão da maré ali entrando e saindo é muito forte, né? Então isso aí tem que ser bem sincronizado com a entrada ou saída da maré. Então no caso aqui a gente não quer entrar com a maré vazante. E claro, tem atol que é melhor, tem atol que é pior. Esse de Rangiroa a gente sabia que era difícil, a gente chegou na porta de entrada ali, chegou nesse passe e realmente o negócio era uma panela de pressão, era onda quebrando para tudo que é lado. Então não tem alternativa a não ser esperar. A gente até mudou de passe, vamos pro passe mais a oeste. Para matar tempo e para também promessa de um passe um pouco mais tranquilo, apesar de aquele lá, eu queria entrar por aquele que ele é do lado da ancoragem, né? Ficamos capeando durante 2 horas, aí quando cansamos agora começamos a arrumar para o outro passe bem devagarinho. A maré, o estofo 10h40, então eu acho que a partir de 10h20 ali já deve estar de boa para a gente entrar. E é isso que vai fazer, tá chegando a hora agora, são 10 horas, faltam 2 milhas pra gente chegar ali. Em amarelo aqui é o nosso caminho, né, o nosso percurso. Aí aqui vê que a gente ficou zanzando, né, aqui botei o barco em capa e ficamos esperando umas 2 horas. Aqui o passe que a gente queria inicialmente entrar e que tava uma loucura. Passe de Tiputa, então é uma entrada bem estreita, normalmente tem 150 metros. Esse aqui, mais ou menos. E agora a gente tá arrumando para esse passe aqui mais a noroeste, que eu acho que vai estar um pouquinho mais abrigado do vento. Também esse aqui é estreito, tem pouco mais de 100 metros de largura. E 9h50 da manhã, acho que a partir das 10h10 já deve estar bom para entrar por aí. É um atol, eles É uma porção de água cercada de terra por todos os lados. Na hora de entrar no passe, entrou um super pirajá, bagunçou toda a entrada. Tivemos que abortar a missão, voltar e esperar passar um pouco. Caraca, muito sinistro, umas ondas quebrando para todo lado. Vamos lá, de novo. Segunda tentativa. Caraca, a paisagem não muda. Não estamos ganhando da corrente aqui, tá? Motor bem acelerado e andando a 2 nós. Quase não tá saindo do lugar. Caraca, 2.500 giros e a gente não sai do lugar. Muita corrente. Depois do passe, já dentro do atol, a sequência de pirajás deu um tempo e encontramos essa ancoragem tranquila. Rangiroa é o segundo maior atol do mundo e faz parte do arquipélago das Tuamotus. As Tuamotus, que significa ilhas distantes, são uma corrente de cerca de 80 ilhas e atóis que ficam entre as Ilhas Marquesas e o arquipélago das Ilhas Sociedade, na Polinésia Francesa. Cara, eu tô chocada. Cada atol tem uma cor de água diferente e todas são lindas, incríveis. Bom dia, Rangiroa, olha isso. Demais! O Diego tá lá ajudando o vizinho com a vela mestra dele. E olha isso, cara do céu, inacreditável.
Tô esperando o Diego voltar pra gente pegar uma carona com os vizinhos ali para ir até a cidade. Hoje chegou o Enio, nosso apoiador, que ganhou o sorteio de 5 dias aqui com a gente. Então ele vai passar um tempo a bordo do Unforgettable, escolheu um lugar perfeito, né? Não podia ser melhor, eu imagino. Então ele vem aqui para as Tuamotus, está chegando hoje e a gente tem que ir no mercado comprar algumas coisas que estão faltando, tentar conseguir água, porque como nosso gerador deu pau, a gente não está conseguindo usar o water maker, né? Porque ele é só com o gerador. Então a gente está bem mal de água, bem mal mesmo. A gente está na super economia, tudo que possível a gente usa água salgada. E a gente vai ver aqui, diz que não é muito fácil de conseguir água, mas com certeza vai ter algum lugar aí para nos ceder alguns galõezinhos. Então vamos fazer isso, levar o lixo, pegar água, fazer umas comprinhas e receber o Enio que tá chegando. Ah, que paradise, gente, que lugar incrível. Caraca, o que é isso? Gente, imagina um coral veleiro aqui. Imagina um coral barco aqui. Fantástico. Olha o vunflado. Ah, caraca. O tom de branco dele combina com essa água, né? Combina. Incrível. O que é tudo isso daí, Diego? Esse aqui foi a gentileza, né, que nosso tripulante trouxe. Recordos do Sul, Guaraná Fruc, Guaranazinho, né, faz tempo que a gente não toma. Erva mate, Barão de Cotegipe, a mais clássica de todas. Tô me sentindo no Zafari. É isso mesmo. Enio, seja bem-vindo ao Muito Unforgettable. obrigado, tá sendo show estar aqui com vocês. Pra quem não conhece, o Zafari é um supermercado do Rio Grande do Sul, né? Cachaça brasileira, essa aqui tô com saudade. Uma chimia de figo, chimia como a gente chama, da Serra geleia. Gaúcha. E essa coleção de cervejas. Veio de tudo um pouco aqui, veio Dado Beer, Roleta Russa, Patagônia, Província e a Polar. Dia de inverno nas Tuamotus, nunca tinha visto isso. Eu cheguei nas Marquesas, não tinha visto o tempo tão ruim. Aliás, fazia muito tempo que eu não vi um tempo tão ruim. Tem trovão, eu vi hoje. Trovão, chuva sem parar. Ventania. Vamos fazer um filme, pipoca e... Era isso. O Enio achou uma casinha lá embaixo. Agora muito vento. Uau, caraca! Tá caindo um pau d'água lá fora, tá chovendo pra caramba, uma ventania. O Diego e o Enio foram montar o coletor de água ali pra gente ver se consegue captar um pouco dessa água da chuva, já que a gente tá mal de água aqui. O vento ficou forte demais, tive que tirar o coletor. Tava de risco de rasgar ele, né? Nossa, Uma ventania. sinistra. Vento em direção à praia. Não é bom, não é bom. Um Recife por todo lado. Os corais, né? Trovões e ventania. Já faz uns 40 minutos. Enio chegou trazendo o clima do sul, Enio. Pois é, trouxe o inverno do Rio Grande do Sul pra cá. Rangiroa é um lugar especial para o mergulho e é comum se deparar com golfinhos embaixo d'água. Então, antes de partirmos daqui, fizemos um mergulho para ver se conseguíamos um encontro com esses animais de pertinho em seu habitat natural. My, oh my. My, oh my.
Nós saímos e quando chegamos agora à tarde, o Enio ficou aqui no barco e não parou de chover o dia inteirinho. E o que ele fez? Coletou um monte de água pra gente, que maravilha. Nossos tanques estavam super na reserva, a gente sem bote, pensando como que ia fazer pra pegar água, porque tá difícil conseguir carona aqui também. Não tem muitos veleiros o tempo inteiro transitando pra lá e pra cá de botinho, né, os botinhos. E aí, com essa chuvarada, pô, o Enio conseguiu encher uns 200 litros quase pra nós, hein? Que maravilha! Ontem, depois daquela tempestade toda, aquela ventania louca, agora essa manhã tá assim, super ultra calma, água paradíssima, dá pra enxergar o fundo lá embaixo. A gente tá ao que? A uns 9 metros de profundidade, 8, 9 metros. E dá pra enxergar a corrente da âncora, que deu várias voltas lá por baixo, ficou presa nos coral, tá toda enosada. Nossa, dá pra ver que a nossa corrente foi por tudo, tá lá, daí ela vem aqui. Ela deu umas voltas nas pedras, nos corais. Se enroscou em alguns, inclusive. Depois da tempestade sempre vem a calmaria. Tá aí. Pra não deixar o estado mentir. Uma hora a gente ouviu um barulho, um estouro e não sabia o que era. Aí logo depois começou a correr a corrente da âncora, né? Começou a sair a corrente. Aí a gente se ligou que tinha estourado o cabresto. O Diego e o Enio vieram aqui na frente, aqui na proa, botaram um cabresto reserva que a gente tinha, né? E aí ficou tudo certo. Porque como o vento aumentou muito, começou a vir onda, né? Começou a crescer a onda e o barco caturrava muito para cima e para baixo, até que arrebentou. O cabo já estava um pouquinho velho mesmo, um pouquinho gasto, mas ele estava aguentando direto, né? E ontem não deu. Acho que no auge ali das rajadas chegou uns 30 nós. E o pior não é nem o vento, na verdade. O pior é quando entra a onda, né? Que aí o barco começa a balançar e tem mais chance de soltar a âncora. E aí, olha o que aconteceu no nosso cabo. Arrebentou completamente o cabo de um lado e do outro, as duas partes. A gente perdeu a ferragem, foi parar na água. Depois o Diego vai mergulhar, ver se encontra. E ficamos com 2 pedaços de cabo. 2 pedaços de cabo arrebentados. Para quem não sabe para que serve um cabresto, ele serve para segurar a tensão da corrente e não forçar direto aqui no guincho. Então, quem tá fazendo força aqui é esse cabo, ó. Não a corrente do guincho tá bem soltinha. Então não vai dar tranco, não vai dar pressão aqui na corrente quando ela estica, né? Quando o barco vai para trás ou se movimenta. O cabresto vai aqui na corrente, ó. Dá até pra ver, por isso que fica essa barriguinha nela aqui, que é onde já não é mais a corrente que tá fazendo pressão, já é o cabo. E essa barriguinha também ajuda a fazer peso, né? Então também é bom. O Diego foi mergulhar, ver se ele acha o cabresto. Tá lá ele. Será que ele encontrou? E aí? Essa foi fácil. Que maravilha! Show! Bem pertinho do barco aqui. O bom é que eu não enxerguei a peça, eu enxerguei o cabo. Ah, sim, olha o pedação de cabo que veio. Ah, que bom, hein? Que bom, né? Recuperamos. Nossa peça tá aqui. Agora, já que eu tô na água, eu vou aproveitar, vou mergulhar e vou soltar a corrente que tá muito enroscada nos coral. Yeah! Nosso cabrestinho de volta. E aqui, ó, as 2 pontas que soltaram, que arrebentaram o cabo. Nos acompanhe no próximo episódio, enquanto navegamos a insanamente linda Tiquerral. E se você gosta dos nossos vídeos e puder contribuir, vai lá, torne-se um apoiador. Lembre de se inscrever no canal, deixar um like para esse vídeo, bons ventos e até a próxima semana.